Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um vídeo sobre as energias do mês, dessa vez sobre o mês de setembro. Eu estou um pouquinho gripada, me recuperando ainda de uma semana bastante desafiadora, dentro da energia da lua cheia no signo de Peixes, que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Então eu peço desculpas pela voz um pouco fanha, talvez eu tenha que pausar o vídeo algumas vezes para poder assoar meu nariz, para poder me cuidar aqui, mas eu não queria deixar de trazer a mensagem sobre o que setembro tem pra gente, para que a gente possa aproveitar essa energia da melhor forma e passar por ele de uma maneira mais leve e inspirada. Esse é o meu papel aqui, como mensageira das estrelas, como tradutora dessa linguagem simbólica que é a astrologia, e eu faço isso de coração para cada um de você que está aí do outro lado, querendo ouvir o que eu tenho a dizer e principalmente o que as estrelas querem nos dizer. Mas antes de entrar na astrologia, eu quero trazer rapidamente um resumo sobre a energia do número relacionado ao mês de setembro. Setembro é o mês 9, todo ano ele vai ter a energia do 9 embutida nele. O número 9 representa final de ciclo, então todo e qualquer processo de finalização, ele vai estar muito favorecido dentro do mês de setembro, todos os anos. Aqui a gente está falando de processos de limpeza que envolvem desapego, que envolvem perdoar, que envolvem a gente se desfazer de certos conflitos internos, mágoas e outras questões que possam estar rondando o nosso campo energético. Também tem a ver com a energia da expansão da consciência. Ou seja, a gente olhar para uma determinada questão, situação ou pessoa, relacionamento, o que quer que seja, sobre um diferente ângulo, um ângulo além, um ângulo acima, que vai trazer uma compreensão diferente daquela que a gente tinha. Expandir a consciência nada mais é do que ver as coisas sob um novo ângulo, de uma nova maneira, que faça a gente perceber nuances que antes a gente não percebia, porque estávamos com a lente limitada das nossas crenças e visões pré-estabelecidas. A partir do momento que eu mudo isso, que eu dou um passo atrás ou que eu revejo a minha postura, eu consigo fazer com que as coisas mudem como consequência. Então é muito favorável a gente fazer essa tentativa, pelo menos, apesar de eu não acreditar em tentativas, as coisas são ou não são, a gente faz ou não faz, porque quando a gente tenta, na verdade, a gente não está colocando toda a nossa energia ali, mas eu quero que você se disponha a isso, eu quero que você experimente dar uma chance para olhar para determinada situação de uma maneira diferente. E se você não consegue com clareza ver outro lado dessa questão, porque você está muito preso ou presa a um único ponto, eu quero que você se conecte com a espiritualidade, com o universo, com o seu eu interno e peça para te mostrar essa nova visão. E peça para você ter essa dinâmica diferenciada dessa situação, questão que está te afligindo nesse momento. Mas aqui a gente está falando também da energia real de setembro, que nada mais é do que a soma do mês 9, que é setembro, com a energia do ano, que é o número 7. Então 9 mais 7 a gente vai ter 16, 1 mais 6 a gente vai ter 7. Setembro tem a energia do mês universal 7. O que isso significa? Que especificamente o mês de setembro de 2023 está sob a influência do número 7, que fala sobre introspecção, sobre isolamento, sobre olhar para dentro, entrar na nossa caverna e fazer esse processo interno, mergulhar em si mesmo,
se dedicar ao nosso autoconhecimento e também a estudos metafísicos ou não, né, para alguma coisa que você precisa desenvolver na sua vida. Todo e qualquer tipo de estudo estará muito favorecido durante esse mês. Uma outra questão da energia do 7 é que ele traz um ritmo mais lento, mais cadenciado, então não adianta ter pressa no mês de setembro. Até porque, já entrando na astrologia, isso casa muito, coincide com o número de planetas retrógrados que a gente vai ter no céu durante esse mês, que são um total de 6. Esse é um número bastante interessante, porque a gente tem 10 planetas no céu, contando Sol e Lua aqui como planetas. Então, a gente vai ter mais da metade dos planetas andando para trás, aqui entre aspas, no movimento aparente em relação à Terra. E isso traz para a gente um convite muito grande, muito forte, muito profundo, à reflexão, a gente perceber o que a gente vem fazendo, para onde a gente está indo, e se é de fato a direção que a gente quer tomar na nossa vida. Os planetas, enquanto nesse movimento que parece para trás, eles pedem para a gente também dar alguns passos atrás antes de avançar. Então o céu ele está trazendo uma espécie de freio, algumas possíveis travas, mas é para o nosso bem. A gente tem sempre muita pressa, a gente tem sempre muita cobrança em relação a fazer, a realizar, a estar sempre disposto, a estar sempre disponível. Mas na verdade a gente precisa igualmente desses momentos de descanso, de pausa, de reflexão, de reprogramação, de perceber, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é para onde eu estou indo que eu quero ir? Então, refletir é o convite aqui para esse mês. Em relação à energia da Lua e as datas importantes desse mês, a gente já começa o mês sob a influência de uma lua cheia no signo de Peixes, que aconteceu no dia 31 de agosto. Então, a gente adentra o mês de setembro ainda com essa energia se dissipando, ainda com o ápice que chegou no dia 31, e aquela ressignificação, aquela reabsorção das energias que acontece logo em seguida. Então, o início do mês, ele pode ser bastante intenso, mas cheio de insights, novas percepções, se a gente souber fazer o trabalho interno em relação ao que aconteceu com a gente no final de agosto. Até o dia 15 de setembro, a gente vai ter um mês bem dividido esse mês. Até o dia 15, a energia ela se desfaz, ela diminui, ela vai perdendo a sua força e intensidade. Então, os primeiros 15 dias é um período mais lento, é um período de descanso, é um período de pausa e de reflexão. Não adianta forçar. Se você tem coisas para fazer, para resolver, pode fazer, mas tenha calma e paciência, porque pode sair um pouquinho diferente do planejado. A partir do dia 16 de setembro, com a entrada de uma lua nova no signo de Virgem, a gente vai ter a fase crescente. Então, a luz, a energia, ela vai começar a crescer, 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 até chegar no seu ápice no final do mês. Então, é a fase crescente do ciclo e é um momento muito favorável para a gente focar em crescimento na nossa vida. Já na primeira metade do mês, a gente precisa focar naquilo que a gente quer ver ser ressignificado na nossa vida. Eu não acredito muito que a gente deva perder tempo focando no que a gente não quer, porque a gente acaba colocando força nisso. Então, não é esse o pedido. A questão é o que eu preciso soltar, o que eu preciso desapegar, o que eu posso melhorar em mim, o que eu posso mudar, principalmente em relação à nossa rotina e dia a dia, porque a vida,
ela não acontece apenas nos grandes eventos e marcos que a gente tem durante o ciclo da vida, mas também e principalmente acontece no dia a dia, nas pequenas coisas, nas coisas simples que vão se acumulando e vão se tornando coisas maiores. Inclusive, as nossas questões de relacionamento não é uma coisa grande que aconteceu. Muitas vezes são pequenas coisas que vão se amontoando, que vão ganhando força e vão fazendo a gente ter questões ali que muitas vezes são questões autoprojetadas que a gente não consegue ver em nós mesmos e acaba projetando no outro que convive com a gente com mais proximidade. Mas o importante aqui é ter essa visão bem clara do mês. Até o dia 15, evite grandes movimentos, decisões, novos inícios e depois do dia 16, você pode começar a fazer esse movimento de colocar as coisas em prática. Na primeira metade, planeja, reveja e depois você começa a colocar em prática com disciplina, com foco e principalmente com confiança renovada de que daqui para frente vai ser diferente, porque você mudou internamente e porque você adaptou a sua rotina e o seu dia a dia para essa nova fase da sua vida. Reveja os seus planos e intenções do início do ano, porque esse é o mês-chave. É um mês de ajustes, é um mês de processos de finalização e reinicialização daquilo que a gente deseja de fato para a nossa vida. Tem coisas que talvez não façam mais sentido, que você colocou lá no início do ano, quando você era uma pessoa diferente, tinha uma mentalidade diferente, e tudo que você viveu até aqui, talvez tenha feito você se transformar por dentro e queira trazer isso para fora, nos seus processos e nas suas intenções daqui para frente. Então é um mês de ajuste, ajuste de rota, ajuste interno, ajuste que precisa ser feito em sincronia entre o que se passa dentro e o que eu quero ver refletido fora. No dia 6 de setembro, a gente vai ter a energia de uma lua minguante no signo de Gêmeos e no mesmo dia, Sol e Mercúrio, que rege inclusive essa lua, vão se encontrar no céu. Esse encontro vai acontecer no signo de Virgem e Mercúrio vai estar retrógrado nesse momento. Aqui a gente vai ter um convite muito grande a rever os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, os nossos processos mentais e a maneira que a gente faz as coisas, que coloca esses pensamentos em prática. É um momento muito importante para refletir, para poder rever tudo aquilo que a gente fez até aqui e de uma maneira mais prática, muito bom para resolver questões burocráticas, para resolver pendências que precisam ser feitas e não podem mais esperar. Então coloque em movimento essa energia, porque você com certeza vai colher coisas positivas em resultado disso. Mas, num sentido mais energético, não é uma semana de grandes movimentos, é uma semana de recolhimento, de descanso, de reflexão. Se puder, tenha menos compromissos nessa semana do dia 5. No dia 8, a gente vai ter um dos dias mais positivos do mês, apesar de estar dentro dessa fase de maior descanso e recolhimento, porque o Sol e Júpiter vão fazer um aspecto positivo, que é um trígono, em signos de terra. O Sol está em Virgem, Júpiter está em Touro, são signos que combinam, que têm o mesmo elemento em comum, e isso faz com que eles tenham uma conversa fluida, facilitadora, que nos ajuda a agir, a movimentar a energia de uma maneira física e concreta.
Então aqui a gente pode se organizar, a gente pode se planejar, a gente pode se permitir sentir prazer, se permitir fazer algo pela gente, pelo nosso próprio aprendizado. Então, se dedicar aos estudos, programar uma viagem, fazer alguma coisa que tenha resultado no sentido de trazer satisfação para a nossa vida, vai ser muito positivo. Então é um dia que você pode receber convites, bênçãos, que você pode ter boas percepções sobre questões que você vem vivendo, resultados positivos, respostas. É um dia para marcar com uma estrelinha na agenda e observar o que acontece. No dia 14, a gente tem o encontro de Sol e Lua no signo de Virgem e a gente vai ter início aí a energia da Lua Nova. Então, a metade do mês, como eu já comentei, ela vai trazer esse convite ao novo. A gente renovar as energias, renovar os nossos votos de início do ano, como eu já disse também, reveja suas intenções e coloque em perspectiva o que precisa ainda da sua atenção e o que você pode simplesmente deixar de lado porque não condiz mais com quem você se tornou nesses 9 meses. Aqui a gente vai ter uma aceleração de processos que antes estavam mais lentos, mais parados, aquela questão da não pressa que a gente precisa ter, agora a gente pode começar assim a fazer um pouquinho mais de esforço, não é uma palavra que eu gosto, mas a se dedicar mais às coisas, porque os resultados eles podem começar a ser esboçados, a serem mostrados na nossa realidade, a serem materializados de fato, a partir, claro, de uma intenção que a gente teve, porque as coisas elas não se materializam se ninguém manifestá-las. No dia 15, um dia depois, a gente vai ter Mercúrio entrando no seu movimento direto e Sol em trígono com Urano, mais um trígono de terra no céu. Esse mês a gente vai ter 3 importantes aí do Sol, com planetas em Touro e Capricórnio, espalhados durante o mês, o que é bem interessante, para a gente ter esse tempo para absorver o que eles querem nos trazer e perceber separadamente o convite que cada um faz. No caso de Sol e Urano, o convite é a mudanças concretas, o convite é a gente inovar, a gente fazer diferente, um processo prático na nossa vida, a romper um hábito antigo, a mudar algo que não faz mais sentido, a desapegar de alguma coisa que está encrustada, que a gente nem percebe que precisa mudar ou que pode melhorar, porque a gente faz aquilo tão automaticamente que não consegue conceber a ideia de fazer diferente. Então aqui, usa esse momento para revisar o que é realmente importante e perceber o que pode ser mudado e melhorado na sua vida daqui para frente. No dia 19, a gente vai ter o Sol ainda em Virgem, fazendo uma oposição a Netuno que está em Peixes. E 2 dias depois, dia 21, ele faz um trígono de novo com Plutão em Capricórnio. Eu digo de novo porque a gente já teve o trígono com Júpiter e com Urano. O que esses dois aspectos falam e por eles serem próximos, eles estão sim interligados. A gente vai ter que se confrontar ou pode ser confrontado com as nossas ilusões, com aquilo que a gente cria expectativas demais, com aquilo que a gente não consegue observar com objetividade, vendo o que é de verdade. Então eu coloco uma máscara de projeção e eu acho que aquilo é bom para mim, ou vai me gerar resultados, ou que determinada pessoa é uma coisa que de fato ela não é. E essas ilusões, elas podem se desfazer diante dos nossos olhos para que a gente possa curar. E é aí que a energia benfazeja, favorável de Sol e Plutão, vem para ancorar essa energia e fazer a gente se sentir melhor. Mas claro, a ilusão ela dói quando a gente se apega à visão que a gente tinha da pessoa ou da situação em questão. A gente precisa aceitar que não era bem assim e a gente precisa encarar a realidade como ela é, para que ela possa trazer novas perspectivas
para aquilo que a gente quer viver na nossa vida ainda. Pensar que sim, existe uma situação da maneira que eu espero, uma pessoa que seja da maneira que eu vejo, mas talvez não naquela pessoa e situação em questão. Mas existe sim, no universo de infinitas possibilidades, outras possibilidades justamente, e a gente precisa confiar que como um imã a gente vai atrair isso na nossa vida apenas quando a gente desfazer as ilusões que a gente insiste em manter, em acreditar naquilo que não é o que parece. No dia 22, a gente vai ter a energia de uma lua crescente no signo de Sagitário e já aconteceu no mês passado uma lua crescente nesse signo, inclusive. E aqui a gente vai ter uma segunda chance de crescer e expandir algo na nossa vida. Então, o convite é crescer ou crescer. A gente só tem essa alternativa. Não tem como a gente continuar na maneira que a gente tá. Lembra que eu falei da expansão da consciência? Ela tá acontecendo todo momento. E muito do sofrimento que a gente vive é justamente a resistência a essa expansão. É porque a gente insiste em manter o mesmo padrão que não serve mais pra gente, que não faz a gente ter a vida que a gente merece. E que está alinhada com a essência que a gente é de verdade, com quem a gente é no fundo, e não essa máscara egóica, essa identidade ilusória e passageira que a gente se identifica tanto. Então, o convite aqui é cresça, faça alguma coisa em direção ao seu crescimento, ou apenas permita que ele aconteça como uma flor desabrocha e traz para o mundo a sua beleza. E essa beleza, ela é diferente para cada flor. E a gente olha para a flor, a gente não julga, essa flor é diferente daquela, essa é melhor, essa é pior. A gente apenas observa as diferenças e a gente respeita as diferenças na natureza. Por que a gente não transfere isso para a nossa realidade e para o quanto cada um é único e essencial naquilo que ele tem de único e especial? No dia 23, dia seguinte, aí, muitos acontecimentos aí por volta do dia 20, a gente tem o Sol entrando no signo de Libra. A energia ela começa a mudar, ela começa a trazer esse convite a gente voltar para o nosso centro, a gente encontrar um ponto de equilíbrio dentro da gente. Depois, talvez, de ondas agitadas, de situações na nossa vida que parecem fugir do nosso controle, porque no fundo a gente não tem controle de nada. A gente precisa ressignificar o que é o verdadeiro equilíbrio para a gente, e ele tem que ser interno. É o equilíbrio que eu mantenho diante de qualquer situação que aconteça na nossa vida. Não é aquela questão condicionada. Se tudo está bem, eu estou bem e equilibrada. Se tudo não está da maneira que eu espero e eu considero isso ruim, aí sim aquilo me desestabiliza e eu fico fora do meu equilíbrio. Enquanto você agir dessa forma, você vai ser refém do mundo e das questões externas que não estão no seu controle. Como eu já disse, ninguém tem controle de nada. Então encontre esse centro dentro de você, esse equilíbrio que vai além de qualquer condição e de qualquer situação que se apresente na sua vida. O convite é esse aí por próximo um mês, mais ou menos, quando o ciclo libriano se apresentar com mais força. Ele vai começar a surgir aos poucos e a gente vai ter muito tempo para trabalhar essas questões durante esse período, até porque a gente vai ter eclipse chegando no mês que vem, mas eu vou deixar isso para falar no próximo vídeo das energias do mês. Por fim, a gente fecha o mês com a energia de uma lua cheia no signo de Áries, bastante intensa, bastante energética, no sentido de ter muita energia à nossa disposição e pode ser bastante agitada, então trazer ansiedade, insônia, irritabilidade, mas também uma dose extra de coragem para a gente fazer coisas, para a gente movimentar o que precisa ser feito e movimentado na nossa vida, colocar-se em movimento, inclusive fisicamente, começando a fazer mais exercícios, cuidando mais de si, resolvendo pendências, tomando coragem de ter conversas, lançando projetos. É uma época maravilhosa para isso.
Vênus vai fazer um aspecto desafiador com Urano aqui e a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado com os nossos excessos de uma maneira geral e com os nossos apegos. A gente precisa lidar com a nossa carência também e perceber que podemos ser donos de nós mesmos, podemos ser pessoas independentes, pessoas autoconscientes que se relacionam sim por escolha e não por dependência, que no fundo a gente não depende de ninguém, a não ser da nossa própria essência, dessa comunhão com quem a gente é de verdade, porque o resto tudo é passageiro, inclusive as pessoas na nossa vida, por mais importantes que elas sejam, elas são passageiras, assim como a nossa experiência aqui na Terra também é. Então, ganhar essa consciência, ter essa amplitude e resgatar essa conexão interna vai ajudar a gente a encontrar aquele ponto de equilíbrio que eu acabei de falar e ter uma vida cada vez mais plena, cada vez mais ancorado e ancorada em si mesma. Antes de trazer a energia da cartinha para o mês, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Eu tenho um projeto muito importante para mim que vai se concretizar nesse mês de setembro, que é a minha agenda astrológica. Eu ainda não tenho ela em mãos para mostrar para vocês, mas assim que eu tiver, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, mostrando, né, a minha agenda, o meu filho que está vindo ao mundo. E a minha intenção é que ele ajude você a se organizar para o ano que vem, em correlação, em comunhão com o céu, para que você saiba tudo que eu trago aqui com antecedência. Às vezes você quer se planejar para 2 meses, para 3 meses, e você já vai ter essas informações que eu trago aqui, claro que de maneira diferente, de maneira resumida, escrita, mas que vai ajudar você a ter uma noção do que está acontecendo no céu com antecedência. E além disso, vai ter reflexões, perguntas diárias, é uma agenda bem completa que eu coloquei tudo o que eu gostaria que tivesse e muito mais, porque na verdade não coube. É uma agenda de 500 páginas que eu tive que cortar muitas coisas, que vai servir sim, vai estar disponível como material complementar. E a maneira de você saber quando eu vou lançar, porque eu ainda não tenho certeza da data, porque depende de fatores externos, é você se inscrever na lista de interesse que eu vou deixar aqui embaixo o link. Para essa lista eu vou enviar a data correta, os valores, inclusive um super desconto de lançamento que vai acontecer apenas nos primeiros dias. Então quem tiver nessa lista vai ter esse conhecimento da data específica, do valor promocional de lançamento e vai poder adquirir esse projeto tão importante para mim em primeira mão. Então eu convido você para deixar o seu e-mail aqui embaixo para mim e para continuar me acompanhando, que eu vou avisar com certeza quando esse projeto estiver disponível ao mundo. E para fechar então, a energia da cartinha para o mês é essa daqui, adiamento. E ela é uma cartinha que tem 2 leituras. Então eu quero trazer um convite para você perceber em qual dos 2 aspectos você se encaixa. O primeiro tem muito a ver com a energia do mês, que fala de um processo sim de adiamento, daquilo que a gente está forçando muito, que está com muita pressa que aconteça. Não vai adiantar forçar. É para você dar esse tempo para si, para você repousar nas suas questões e esperar as coisas maturarem, ganharem outra dimensão para você poder prosseguir. Então, se você está esperando muito uma resposta, se você está muito ansioso, ansiosa em relação a algo, se você está forçando, é o momento de você adiar um pouco os planos, principalmente até metade do mês. Aguenta firme, faz esse processo de reflexão, tenha calma, paciência, que as coisas vão acontecer no tempo certo de cada coisa. Outra visão aqui são para pessoas que estão inconscientemente procrastinando, adiando coisas importantes, projetos, conversas, resoluções burocráticas ou não, mudanças de vida. E essa carta, ela avisa que é para você parar de adiar.
E aqui, as energias do mês, elas podem ajudar você a refletir na primeira metade, se planejar e começar a colocar em prática na segunda metade. Não precisa esperar a metade do mês, porque você vem adiando há tanto tempo que essa primeira metade do mês, ela vai servir para você colocar tudo isso em movimento, para você rever, para você planejar, para você já começar. Claro que são 15 dias, é pouco tempo, talvez você precise sim desse período para colocar em perspectiva, para se planejar, mas comece, faça, pare de adiar. Eu espero de verdade que as reflexões que eu tenha trazido aqui tenha contribuído para você de alguma forma e faça com que seu mês seja maravilhoso, além, claro, das suas próprias escolhas e maneira que você vai lidar com essas energias. Eu vejo você nos podcasts semanais, vejo você no lançamento da minha agenda para o ano que vem e vejo você no mês que vem, nas energias de outubro. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.